que se vê nem sempre é quem sou. Meus acertos e os meus erros, enfim, não revelam tudo quanto há em mim. O que sou é mais do que se vê. Quem sou vai além do que eu possa merecer. Sou alguém a quem Deus ama. Sou filho que finalmente aprende a aceitar e merecido amor do Pai, que assim me salva do olhar do mundo e até de mim. Assim eu sou. Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo. Nós tivemos até ontem à tarde o Summit sendo realizado aqui na igreja e ganhamos a cortesia do telão até amanhã. Então, por isso que a gente está com esse gigante aqui atrás. Agradeço a Deus pela equipe que trabalhou de quarta até ontem. E a semelhança do que acontece em todo o Summit, a gente fica energizado e cheio de ideias e cheio de propostas, graças a Deus, pela oportunidade que nós temos de investir na vida de gente que vem de perto e de longe. Nós tivemos pessoas que atravessaram a cidade para estar aqui conosco no Summit e os nossos vizinhos. Foi uma grande bênção. Hoje à noite, no nosso culto da noite, nós realizaremos o pós-Summit. Nós vamos reproduzir uma das sessões do Summit para você que não pôde vir. A gente conseguiu a autorização da Willow Creek. Vamos então, hoje à noite, realizar o pós-Summit. Então, se você tem a curiosidade de participar, ou se trabalhou e não pôde estar aqui dentro durante a realização do Summit, então hoje a gente vai ter o privilégio de, como igreja, participar. Ouviremos uma mensagem poderosa, nem posso falar muito dela, porque senão vou quebrar aqui a nossa ideia. Você tem uma Bíblia? Se você tiver, você vai abri-la. Em Mateus 25. Hoje nós vamos falar sobre uma das descobertas que fomos obrigados a fazer. A descoberta da inovação nesse mundo chamado pós-moderno. Nós vamos conversar hoje sobre inovação, criatividade, cristãos inovadores. É o tema da nossa mensagem. E antes de lermos o texto, é um texto um pouquinho longo, na realidade eu vou contar o texto ao invés de ler, mas antes de ler o texto, você tem um celular aí no seu bolso ou na sua mão, certo? Alguns maiores, alguns menores. O celular foi eleito há 3 anos atrás no protótipo de modernidade ou de tecnologia ou de inovação. Algumas revistas, principalmente a Tecnonews, ela colocou o celular como símbolo da nova realidade que estamos vivendo. Ele é o símbolo da tecnologia, mas ele também é o símbolo de uma nova sociedade. Vamos ver como o celular simboliza esses novos tempos que nós vivemos. Você acorda às 6 horas da manhã e acorda porque você colocou o seu celular para despertar.
Então, você acorda correndo e pensa, será que está frio? Está quente? Chovendo? Você toca ali no seu aplicativo do tempo, que em geral não funciona, vamos falar a verdade. Mas, iludidos, vai chover. Muito bem, você vai, toma o seu banho, escova os seus dentes, está tomando o seu café. E ninguém é de ferro, vamos dar uma espiadinha nas minhas mensagens que recebi no Facebook e em todas as outras redes sociais que você colocou aí no seu celular. Você sai de casa e no trem, no metrô e às vezes no próprio automóvel, ao volante, você dá uma espiada no celular. O celular faz parte de nossas vidas. Você acessa seus e-mails no celular. Você responde mensagens e diz parabéns pelo seu aniversário através do celular. Você compra pizza pelo celular. Você paga suas contas pelo celular. Você fica sabendo que aconteceu uma tragédia do outro lado do mundo, como aconteceu essa semana. E preocupado com uma pessoa que mora exatamente em Paris, você acessa o seu celular. E através do Facebook há uma mensagem de que aquela pessoa que você ama está em segurança. Ela postou que está tudo bem. Quem diria que esse negócio que você segura na sua mão faria tantas e tantas coisas? Ele de fato simboliza um novo tempo. Um tempo que para nós demoraria para chegar, mas já chegou. É um tempo que nós não esperávamos, mas estamos vivendo momentos totalmente novos. E agora, deixando o celular ali de lado, olhando para a nossa sociedade, nós chegamos à conclusão que estamos vivendo um tempo realmente novo. Estamos lidando com temas que não acreditávamos que teríamos que conversar, mas eles chegaram. Conversas que vão além dessa que tem ocupado a mídia nos últimos tempos, como questões de gênero ou questões de corrupção. Nós estamos discutindo coisas novas. Há um comportamento novo, não há só aqui no nosso país, mas no mundo. Algo acontece do outro lado do mundo e nos afeta. Irmãos, nós vivemos num tempo novo. E a questão é, como dialogar nesse tempo? Como dialogar com esse tempo? Como sobreviver? Há uma série de apelos. A vontade que dá é de nos escondermos dentro da nossa casa. Nós que temos filhos pequenos, temos a vontade de guardar os nossos filhos, porque eles viverão coisas que nós nem imaginamos. E quando começamos a imaginar, nos sentimos como? Com medo. O mundo novo exige uma série de demandas que nós nem imaginávamos. E o que eu tenho a te dizer hoje pela manhã é que nós, como cristãos, estamos neste mundo para fazermos a diferença. Irmãos, nós não podemos ter medo desse mundo. Nós não podemos reagir à pós-modernidade ou às mudanças como que bichinhos acuados. Nós não podemos dizer a essa sociedade que, por sermos cristãos, nós não temos respostas, nós não sabemos o que fazer. Nós precisamos saber o que fazer.
Nós precisamos ter respostas. Nós precisamos interagir, porque nós fomos chamados pelo Jesus em quem cremos, de sal da terra e de luz do mundo. Em uma sociedade tão diferente, nós precisamos fazer a diferença. E nós podemos fazer a diferença. O maravilhoso é que Deus injetou em nós criatividade, nos deu seu próprio espírito, nos deu inteligência, e diante de tudo que está acontecendo nessa sociedade, a igreja se levanta dizendo: nós temos uma mensagem de vanguarda. Nós temos um Deus que é poderoso bastante para nos dar condições de interagirmos, de levarmos esperança, de levarmos resposta e de, sobretudo, termos uma vida abundante. Em que época? Só no passado? Não, senhores. Hoje e até o dia quando o Senhor Jesus vai voltar. Deus nos preparou para esse tempo. Mas o inimigo de nossas almas, esperto que é, ele fica soprando no nosso ouvido coisas do tipo: que tempo horrível! O passado, o que já passou. No passado a igreja era, no passado os crentes eram bons, no passado era assim, no passado era, de fato era, não é mais. Nós somos igreja hoje. E em nome de Jesus eu desafio você a encarar esse tempo novo, esse tempo difícil, esse tempo de luta, esse tempo de perguntas, como a oportunidade que Deus está nos dando para sermos bênção. A igreja precisa ser bênção nesse tempo, como foi no passado e como em nome de Jesus será no futuro. Só que para ser bênção, nós precisamos encarar essa realidade, e a faremos através de um texto, Mateus 25, 14 e 30. 14 a 30. É um texto longo, então eu vou contar a história para vocês. Certa vez um homem, um senhor, possivelmente com vários servos, ele chamou 3 de seus servos. E ele disse: vou fazer uma viagem. Eu vou confiar a vocês alguns talentos. A você, 5 talentos. A você, 2 talentos. A você, lá atrás, 1 talento. E aquele senhor saiu para a sua viagem. E então, rapidamente, o que recebera 5 talentos saiu, negociou e conseguiu mais 5 talentos. De igual modo, o que ganhara 2 talentos, ele também saiu, negociou e ganhou mais 2. Porém, o que recebera 1 talento, ele escondeu o seu talento e foi aguardar o retorno do seu senhor. Muito bem, em determinado dia, o seu senhor volta. E como dizem alguns estudiosos, e isso acontece até hoje na nossa sociedade, quando o patrão volta, os empregados que têm responsabilidades maiores, eles estão prontos a prestar relatório. E aí o Senhor chega em casa, os 3 empregados que receberam responsabilidades, eles se apresentam. E o primeiro empregado diz: Senhor, tu me deste 5 talentos. Eu consegui mais 5, está aqui em tuas mãos. O Senhor olhou para os olhos daquele empregado e disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Chama o segundo. O segundo aparece e diz: Senhor, tu me deste 2 talentos, e eu consegui mais 2 talentos. A mesma frase é ouvida: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O terceiro empregado, ele está com frio na barriga. Enquanto os outros 2
deram o relatório, ele por algumas vezes tentou sair correndo. Interpretação minha, não está no texto. Ele por várias vezes, conhecendo o seu Senhor, ele sentiu vontade de fugir. Mas não dá para fugir. Senhor, me deste um talento. E eu sei que o Senhor é um homem duro, severo. O texto, inclusive, tem um detalhe que preciso ler. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. A resposta do patrão é uma resposta dura. Você acha que o seu patrão é duro? Então vou ler o que aquele patrão disse. Servo mau, mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Essa não é a pior parte vem agora. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, diz o texto, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu tenho a impressão que algumas pessoas se identificam muito com o terceiro servo quando o tema é interagir com os desafios desse tempo. Irmãos, por vezes nós somos como o terceiro empregado. Nós recebemos de Deus talento, e aqui talento é dinheiro, mas ele está simbolizando a responsabilidade, os bens do seu Senhor. Nós recebemos, queridos, a vida. Nós estamos vivos agora, no ano de 2015. Nós recebemos de Deus talento, criatividade, energia. Nós recebemos de Deus oportunidades, mas, à semelhança do terceiro empregado, nós escondemos tudo. Escondemos atrás de um discurso bonito. Um discurso que por vezes exalta a tradição. Um discurso que exalta o que já fizemos. Um discurso que exalta um tempo que já passou. Enquanto na realidade o nosso Senhor, que aqui é o próprio Cristo, Ele está dizendo: servo, o que fizeste com o que te dei? O que fizeste com o patrimônio que eu te dei? O que fizeste com o dinheiro que eu te dei? O que fizeste com os talentos, com o perfil profissional que eu te dei? O que fizeste? Escondeste. Como pode? Como nós podemos esconder? Fazer um uso inadequado do potencial que Deus nos deu? Irmãos, nós estamos nesse tempo para fazer algo que abençoe vidas. É um tempo diferente. É um tempo difícil. Aliás, essa semana que passou, estava lendo que é um ranking das principais perguntas que foram feitas nos últimos anos diante do novo, desse tempo novo. A primeira pergunta é: e agora? O que eu faço? E agora?
A segunda, onde eu ligo isso? Uma série de coisas novas, a gente nem sabe o que fazer. E a terceira, como eu saio dessa? É um tempo novo. Situações que nós nunca imaginamos. Coisas que nos perturbam. Dá vontade de mudar lá para o morro. Não aqui, nem no Rio de Janeiro, muito menos. Mas numa cidadezinha do interior, construir uma cabaninha para tentarmos fugir. Ah, mas Deus não nos chamou para fugirmos desse mundo. Ele não nos chamou para escondermos o nosso potencial. Ele não nos chamou para uma vida de descanso. Ele chamou para a paz. Mas Ele nos chamou para servirmos e trabalharmos para e por Ele. Em que tempo? Nesse tempo. E nesse tempo novo, nesse tempo diferente, nesse tempo de mudanças, nesse tempo em que nós não sabemos o que fazer, se levanta a necessidade da inovação, da criatividade. É uma questão de sobrevivência para nós. Como igreja, como família, se nós queremos sobreviver nesse tempo, precisamos inovar. Precisamos colocar a criatividade a serviço do reino. Como pais, como profissionais, como cristãos. Precisamos pedir, Deus me use, me dê criatividade, porque eu quero ser uma bênção nesse tempo. Eu quero ser usado por Ti nesse tempo. Se essa ferramenta não funciona mais, dê-me outra. Se essa estratégia não funciona mais, eu estou aberto às novas. Se algo que eu fazia tão bem parece não surtir mais o mesmo efeito, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu estou preparado, me mostre, eu quero te servir. Eu quero que as pessoas que interajam comigo saibam que cristianismo não é sinônimo de ser desatualizado. Não é sinônimo de ser o coitadinho que não entende das coisas. Não é sinônimo de ser aquele pobre coitado que não sabe interagir. Irmãos, nós não somos isso. Realmente nós não somos. Nós somos o povo da vanguarda. Pelo menos éramos da vanguarda. Éramos. Nós fizemos história como cristãos sendo os homens e mulheres da vanguarda. Ciências, sim, é coisa de cristão. Quantas descobertas feitas por cristãos. Modelos para administrar as questões sociais, coisa de cristão também. Tantas ideias que fazem sentido em sociedade foram trazidas por mentes transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres que farão a diferença em que tempo? Nesse onde estão. Fizemos no passado e Deus nos capacita a fazermos hoje. Crentes inovadores. O mundo difícil, mas Deus nos colocou aqui. Você gostaria de ter nascido no século 17? Duvido. Já pensou você sobreviver um dia sem desodorante? É. Você sobreviver um dia sem conseguir falar ao telefone com a pessoa que você ama? Chegar em casa e não ter uma televisão para assistir os 10 mandamentos? É o tempo que nós vivemos. E o bacana para nós interagirmos nesse tempo é sabermos que Deus injetou em nós criatividade. Nós já nascemos com a criatividade, que é o elemento que dá todo o início a um processo de interação com esse tempo novo.
Nós vemos a criatividade no Éden, quando Deus dá uma ordem a Adão que ele não poderia cumprir senão pela criatividade. Veja a ordem. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Foi o primeiro trabalho que exigiu criatividade. Eu imagino Adão. Não tem um Google para pesquisar um nome interessante. Tem nada. Só tem a mente. Adão sentado, vem lá, a zebra, que nome eu vou dar? Pela listra, deixa eu ver. Zebra. Próximo. Que pescoço enorme. Girafa. Próximo, e assim ele foi. Isso é criatividade. Isso é colocar neurônios em funcionamento para obedecer uma ordem dada por Deus, uma ordem que não é menor do que aquela que foi repassada a nós pelo Senhor Jesus, quando nos disse para irmos por todo o mundo, para fazermos discípulos. E de repente percebemos, irmãos, que o modo de fazermos discípulos na década de 70 é muito diferente hoje. Tão diferente. Uma sociedade diferente, horários diferentes, compromissos diferentes, mas queremos fazer as coisas como fizemos há décadas atrás. E elas simplesmente não funcionam. E não funcionam, e isso nos deixa chateados, e nós começamos a culpar quem? O tempo. O tempo não tem culpa. Os novos tempos não têm culpa. Ah, meus filhos agora, eu preciso proibi-los de usar a internet sozinhos. Eu não passei por isso naquela época que as coisas eram boas. Aquela época não existe. Então Deus coloca na cabeça de um pai e de uma mãe a criatividade para que ele saiba como interagir com um filho que está vivendo no século 21 e não no século 20 e muito menos no século 19. E de repente alguns de vocês, irmãos, estão percebendo que esse tempo novo, ele afeta não apenas aqueles que nós chamamos de não cristãos. Ele afeta nós. O pecado ganhou novas cores, o pecado ganhou novas ferramentas. As tentações começam a chegar perto de nós de outras formas. Contactar as pessoas se torna algo mais difícil. E aí, em vez de fugirmos acuados, nós dizemos: Deus, estamos aqui para sermos usados por Ti. O Senhor nos deu criatividade. Nós queremos inovar nesse tempo, para que aquela criancinha que está sendo impactada, quem sabe por um ensino de relevância num bom colégio que seu papai consegue pagar, ela vai chegar na igreja e ela vai dizer: mas que legal, que bacana. Bacana porque um grupo de homens e mulheres que entende a necessidade da inovação estão corajosos o bastante para reinventar o modo de comunicar o Evangelho de Jesus à vida de uma criança. E o mesmo os adultos e os idosinhos. Porque aquela imagem que nós tínhamos, irmãos, do idosinho que não consegue mais manejar um computador, ou aliás, nunca conseguiu, essa imagem já passou. Eu tenho no meu Facebook alguns homens e mulheres com mais de 80 anos de idade. E estou vendo uns 3 ou 4 aqui. Não é mais aquela imagem do homem e mulher que não consegue interagir.
nós conseguimos. A questão é, nós queremos interagir. Nós queremos fazer a diferença. E agora nós vamos ao texto e vamos perceber que os 3 personagens, eles na verdade estão divididos em apenas 2 grupos. O primeiro e o segundo personagem, eles identificam os que querem interagir, os que querem fazer a diferença. Passa para mim, por gentileza. Pode passar todos. O personagem 1 recebe 5 talentos, sai, aplica-os, ganha mais 5. O personagem 2 é o mesmo time. Também, em algumas outras versões, de igual modo, ou seja, igualzinho que fez o primeiro. Ele recebe 2 talentos, ganha mais 2. Mas temos agora um terceiro personagem. Ele não combina com os 2 primeiros. Ele recebe 1 talento e sai. Ele cava um buraco no chão. Ele esconde o dinheiro do seu senhor. Vamos ver os contrastes. Personagem 1 recebe 5 talentos e sai imediatamente. Não há tempo a ser perdido. Não dá para esperar mais 1 semana. Não dá para esperar mais 3 anos. Não dá para esperar mais 5, 10, 15 anos. É agora. Ele sai imediatamente. Ele tem pressa. Porque aquele dinheiro não é dele. É do seu Senhor. Irmãos, o que é nosso aqui? Nada. Absolutamente nada. É tudo do nosso Senhor. Ah não, o salário é meu, não é seu. Se você é um cristão, não é. Se você crê na Bíblia que você carrega debaixo do braço, ou no bolso, no celular, sei lá, você sabe, Deus é o dono até dos meus recursos. Ele é o dono de tudo. Então, o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu, nesse tempo? O que eu estou fazendo? Eu tenho essa pressa. A pressa de dizer, Senhor, me deste essa oportunidade, o que eu vou fazer? Como? Mas além da pressa, da interação imediata, diz o texto que o personagem 1 aplica. E o personagem 2 faz como 1. Aplicar significa o quê? Deus me deu isso. O que eu faço para isso aqui render? O que eu faço? Deus te deu um curso. Você é recém-formado, você tem 10 anos de carreira. E talvez o seu curso tenha já lhe gerado uma série de coisas boas. A viagem dos sonhos, o carro novinho, o apartamento na praia. Que bênção, parabéns. E para o teu Senhor? Como você aplicou isso que recebeu para o teu Senhor? A não ser que a casa na praia tenha se transformado num ponto de pregação, sei lá. Mas Deus deu. O que eu fiz? O que eu fiz com os meus talentos? Eu sou um gênio na empresa. Eu ganho prêmios como o melhor vendedor, como o homem mais inovador. E para o reino de Deus eu não sou nada. Que é isso, senão ser o terceiro personagem? Que ele pega o talento do seu Senhor e ele cava um buraco. É um verdadeiro buraco existencial. Ele entra lá dentro e ele diz, deixe eu me esconder desse mundo. Não, nós não estamos aqui para nos esconder. Nós não estamos aqui para fugir acuados. Nós estamos aqui para fazer a diferença com o que Deus nos deu. E Ele nos deu muitas coisas. Irmãos, pessoas que trabalham aí fora no mundo corporativo, para ganhar dinheiro, elas são capazes de reinventar uma empresa inteira. Alguns de vocês sabem isso porque estão vivendo isso na pele. Você era funcionário de uma empresa X.
Houve uma reunião de diretoria, foi feito um planejamento e agora você é informado que a partir de amanhã a empresa tem novos rumos. Sabe por quê? Porque os acionistas querem dinheiro. Mas na igreja não tem problema. A igreja é diferente, pastor. A igreja é um nicho de mercado diferente. Não dá para comparar, não dá mesmo. Porque na igreja de Jesus, nós deveríamos ser muito mais ávidos por fazer as coisas darem certo e impactarmos vidas do que somos lá fora. Mas o personagem 3, ele como que faz parte de uma cultura que vai minando a igreja de Jesus. O grande profissional não consegue trabalhar dentro da igreja. O homem brilhante não consegue trabalhar dentro da igreja. Aquela pessoa super cheia de ideias não consegue. Por quê? A resposta é: porque nós temos sido pouco inovadores, pouco criativos. Essa crítica é para mim em primeiro lugar, mas é para todos nós. Quando estudei teologia na década de 80, eu me lembro que havia uma fama de um dos meus professores, o Dr. Jerry Stanley Key. O pessoal dizia que a apostila que o pastor Jerry usava tinha pelo menos 30 anos. Muito bem. Isso não era negativo, era positivo. Eram 30 anos de conhecimento. Tive a oportunidade durante um semestre de ser monitor do Dr. Jerry. E percebi que era verdade. Aquela folha datilografada à máquina, que alguns jovens nem sabem mais o que é isso, ou nunca souberam, já estava amarelinha. A ponta assim descascando. Mas nós olhávamos aquilo e dizíamos: aqui está o patrimônio de conhecimento. Se eu hoje entrar na minha sala de aula na faculdade com uma apostila amarelinha, os alunos vão dizer o que de mim? Que eu estou desatualizado. E eles estão certos. Porque o conhecimento se tornou muito mais acessível a todos nós. Nós estamos como aquele professor da apostila amarelinha, que dá aula do mesmo jeito há 30 anos. Ou nós somos como um professor que eu tive a oportunidade de conhecer, um professor de cursinho. Irmãos, há muito tempo eu não fazia uma daquelas equações e fórmulas que a gente faz lá no ensino médio, eu nem sabia mais fazer aquilo. Mas tive a oportunidade de conhecer aquele professor, assistir uma aula. O Guilherme Júnior estava prestes a entrar naquele cursinho e eu queria saber como é. Foi um show de aula. Eu aprendi tanto. E sabe como eu aprendi? Ele cantava. Ele fazia teatro. Eu falei: meu Deus, eu estou aqui aprendendo física, aos quase 40 anos de idade na época, estou entendendo tudo. E o meu professor, na época, por mais que se esforçasse, eu não aprendi nada. Culpa minha, possivelmente. Mas eu estou aprendendo tudo. Isso é inovação. Isso é criatividade. O professor do Etapa, que faz isso para ganhar dinheiro, não é menos valoroso que um professor de EBD que pode fazer a mesma coisa para transformar a sua sala num celeiro de criatividade. E um líder de ministério, e um pastor, seja lá quem for. Irmãos, nós podemos interagir com esse mundo novo. Mas você precisa colocar os seus talentos nas mãos de Deus.
Você precisa abrir os seus olhos e entender, Deus me deu isso, é para eu usar no reino dele também. Ok, algumas ponderações finais. Estou meio empolgado hoje, eu acho. Primeira ponderação, é o Summit faz essas coisas. Primeira ponderação sobre esses três personagens agora, de maneira bem direta. Inovar, usar a criatividade dá trabalho. Trabalho. A palavra que foi usada ali, quando o primeiro e o segundo personagem, eles saíram e ganharam outro tanto de talentos, a palavra usada ali é traduzida em outros cantos da Bíblia por trabalho. É o verbo grego ergazomai, ou seja, o texto diz que o primeiro e o segundo empregados, eles receberam talentos, eles foram trabalhar. Esse mesmo verbo foi usado em outros cantos da Bíblia para falar sobre trabalho braçal. Então a impressão que eu tenho é que homens e mulheres criativos trabalham muito. Gente que quer fazer a diferença nesse tempo, trabalha muito. Trabalha fora da igreja, trabalha dentro da igreja. Trabalha lá na família, trabalha no ministério. Trabalha onde Deus o colocou. Porque, irmãos, inovar dá trabalho. Se eu quero fazer diferente, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que tentar, eu tenho que ensaiar. Eu tenho que produzir, eu vou dormir mais tarde, eu vou acordar mais cedo. Isso nós sabemos muito bem como acontece na empresa. Mas no reino de Deus nem sempre. Eu faço a mesma coisa há 10, 20, 30 anos do mesmo jeito. O impacto é diferente, é óbvio. O mundo é diferente. Inovar dá trabalho. E alguns de vocês têm me surpreendido porque têm trabalhado nesse processo. Inovar dá trabalho. Fazer diferente dá trabalho. Pensar no nosso público, em como ser uma bênção para eles dá trabalho. Pensar na pessoa perdida, que ouvindo falar tão mal de igreja, ela não aceita nenhum convite para participar de um culto, para atingi-la, dá trabalho. Mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir Jesus, para trabalhar, para suar a camisa, mas para também queimar uns 2 ou 3 neurônios, pelo menos, para se transformar em bênçãos no reino de Deus. Inovar dá trabalho. Preguiçoso não gosta de trabalhar nem dentro nem fora da igreja. Eu vi, há não muito tempo, um desses profissionais, CEOs bem destacados, dizendo que nesse tempo que estamos vivendo, preguiçoso não terá oportunidades. Você concorda? Eu estou vendo isso. Eu estou vendo pessoas amadas, queridas, com enorme potencial, mas que não tiveram a gana, a garra de, por exemplo, estudar. Eles não estão conseguindo mais uma colocação. Mas conheço outros, que talvez já entrando num discurso de que eu estou ficando velho, deixaram de dar tudo que podem. E também estão sofrendo muito. Nós não podemos ser preguiçosos em canto algum. E nem dentro de casa. Irmãos, se nós não dedicarmos tempo, trabalho, esforço, as primeiras pessoas que deixaremos de ser bênção serão os nossos familiares. Uma agenda dificílima, um tempo difícil, mas vamos trabalhar. E vamos trabalhar. E aqui não é ativismo. Aqui é trabalho produtivo. É usar a mente para ser bênção. Isso dá trabalho. Segunda ponderação sobre os três personagens é que inovação, criatividade e novidade andam juntos.
Diz o texto que o primeiro e o segundo empregado ganharam. O verbo é o grego poiel. Poiel diz respeito a você fazer algo com as mãos. A ideia é quase que de um artesanato. Então a ideia que vem à minha mente, é que aqueles que receberam 5 e 2 talentos, eles colocaram toda a sua arte para transformar aquilo. Eles não foram no piloto automático. Eles ligaram a sensibilidade. Eles ligaram a possibilidade de fazer algo diferente. Eles entraram com uma vontade de vencer, que eles se perguntaram: como nós podemos fazer? O que nós vamos fazer? Como dá para ganhar mais? Como eu posso interagir? Você já imaginou, irmão querido? Você olhando para as pessoas perdidas sem Jesus dessa forma. Como eu posso ganhá-las? Como eu posso atingi-las? O que eu vou fazer? Como eu vou ganhá-las para Cristo? Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar toda a sua inteligência pensando como que eu vou testemunhar de Jesus para aquela pessoa? Irmãos, nós teríamos que ter 5, 10 cultos aqui, se todos nós pensássemos assim. Mas a verdade é que nós desligamos e entramos no automático. E estamos ainda falando, irmãos, que a igreja cresce quando os visitantes vêm para o culto. Irmãos, há décadas isso não está acontecendo. Sabe por quê? Primeiro, porque nós mesmos não convidamos. Mas segundo, porque essa estratégia não funciona mais tão bem como outras que pela criatividade Deus começou a colocar na igreja. Como discipulado pessoal, como trazer a pessoa para minha casa num pequeno grupo e ela vai ser ganha para Jesus lá. Nós ainda estamos trabalhando com um déficit de estratégia. E aí reclamamos, a igreja não cresce? É claro, ela poderia crescer muito mais, mas nós precisamos fazer coisas inovadoras. E já começamos a fazer, graças a Deus. Mas há muito a fazer. Aqueles homens ganharam 5, 2 talentos. Eles resolveram colocar a criatividade e saiu o dobro do que receberam. Mas, diz o texto, que um deles fez o mais fácil. Abriu um buraco, escondeu o dinheiro do seu senhor, fechou o buraco. Eu não sei o que ele fez durante aqueles dias. A impressão que eu tenho quando eu leio essa parábola em alguns outros evangelhos é que parece que aquele senhor demorou um pouco para voltar, talvez alguns meses, pelo menos alguns dias. Então vamos imaginar os outros 2 trabalhando. Como eu posso ganhar para o meu senhor? O que eu vou fazer para dobrar esse valor? Vamos lá, olha, estou sabendo de tal coisa, vamos fazer. O outro não. O outro está tranquilo. Já escondi aqui o dinheiro, vou colocar umas 3 pedras aqui em cima para eu saber onde é o lugar. O que eu vou fazer durante esse tempo? Férias. Não tinha pensado nisso? Meu patrão saiu, vou entrar de férias. Vou sair com a família, vou desfrutar da vida. Vou acordar mais tarde. Os outros 2 trabalhando, como nós vamos conseguir? Aquele não, aquele está tranquilo. Os não inovadores são assim. Tranquilos. Tranquilos demais. Ainda que saibam que diariamente uma multidão de pessoas está indo para o inferno. É a verdade. Eles estão tranquilos. Ainda que tenham recebido de Deus bens, talentos, e não estejam colocando tudo isso nas mãos de Deus, como eles se sentem? Tranquilos. Já cavamos aqui o nosso buraco, está tudo bem. E para justificar isso, nós elegemos erroneamente uma ideia. A ideia que diz, eu já estou salvo. E é para isso que eu vim ao mundo. Você não veio ao mundo para ser salvo. Você veio ao mundo também para ser salvo. Você veio ao mundo como eu vim, para manifestar a glória de Deus. É para isso que eu nasci. É para isso que você nasceu. Você é salvo
mas não é o bastante. Não é. A não ser que você vá jogar sua Bíblia no lixo. Porque do começo ao final, sabe o que nós vemos na Bíblia? Servos honrando o seu Deus. Gente trabalhando para o Senhor, almas sendo resgatadas, pessoas sendo abençoadas, porque homens como o primeiro e o segundo personagem recebem das mãos do seu Senhor talentos e dizem: eu vou usar isso para abençoar vidas, para fazer o reino de Deus se expandir por toda a terra. Eu não vou esconder isso, eu não vou abafar todo o meu potencial escondido atrás de uma ideia equivocada de que eu nasci apenas para ir para o céu. Você está aqui por um motivo. É por isso que você está aqui. Porque se Deus não tivesse mais nada para você fazer, você estaria no céu com os anjos. Acabou. Estamos aqui por quê? Deus nos colocou nesse mundo para nós servirmos o inimigo de nossas almas? Não, Ele não nos colocou para isso. Ele nos colocou no mundo apenas para enriquecermos uma meia dúzia dos homens mais ricos da face da terra? Não, Ele não nos colocou por isso. Deus nos colocou no mundo apenas para nós usufruirmos dos bens e talentos que Ele mesmo nos deu, mas que nós usamos só para nós mesmos. É para isso que Deus nos colocou no mundo? Não é. Ele nos colocou para nós sermos bênção, para nós atingirmos pessoas e para nós manifestarmos a glória dEle, para que naquele dia, quando o Senhor Jesus retornar, irmãos, eu quero ouvir o que aqueles 2 primeiros ouviram, e não aquele que o terceiro ouviu. Vai ser uma vergonha terrível para as pessoas do segundo time, para as pessoas comparáveis ao terceiro personagem. Elas ouvirão da boca do Senhor: servo mau e negligente. Eu te dei dinheiro, eu te dei talento, eu te dei criatividade. No mundo fosse uma bênção, para a empresa onde trabalhaste fosse uma bênção. Para o meu reino, não foste nada. Não fizeste nada. Sabe quantas pessoas foram ganhas através de você? Nenhuma. Ou então, em 50 anos de vida cristã, você ganhou 1, 2 para Cristo. O que é isso? Em 50 anos. Uma vida, 2, 3. Mas pastor, uma vida vale mais. É verdade. Então faça o cálculo de quanto vale pegar 1, 2 e multiplicar várias e várias vezes. Que riqueza! Que riqueza! O texto nos deixa diante de desafios. E talvez o maior desafio seja olharmos para esses que trabalharam e ganharam e nos tornarmos mais semelhantes a eles. E olharmos para o terceiro, que escondeu o talento no buraco, e dizer: eu não quero ser como aquele homem. Eu não quero encerrar a minha vida como aquele homem. Ouvindo da boca do meu Senhor: fostes mau e negligente. Eu te dei tanto. Eu coloquei tanto na tua mão. Eu coloquei dinheiro na tua mão. Eu coloquei uma posição na tua mão. Eu coloquei conhecimento na tua mão. Eu fiz de você uma pessoa que todos admiram, todos querem ser amigos. Eu te dei um perfil tão especial. Eu te dei uma criatividade incrível. O que fizeste com isso? Nada. Não, nós não vamos ser parecidos com esse homem. Nós usaremos tudo que Deus nos deu para sermos uma igreja de presente e de futuro, como já fomos uma igreja de passado. Sim, nós não nascemos hoje. Nós nascemos há décadas atrás. Nós temos uma história até hoje.
e estamos a cada dia construindo uma nova história. Será de inovação? Eu espero. Será do exercício de dons, talentos, criatividade, bens? Eu espero. Porque eu tenho uma filha de 7 anos. Eu quero que a minha filha seja impactada pelo poder de Jesus, através dos professores da IBD, através de líderes de ministério, através de coleguinhas aqui da igreja, através de famílias que estão chegando. Eu não quero que a minha filha, como você não quer que a sua, ache que a igreja é um lugar chato, porque não é. A igreja é um ambiente maravilhoso, porque esse ambiente é vivido à luz de talentos que foram dados para mim e para você. Vamos colocar esses talentos em prática, porque ao colocarmos, nós faremos o que nem imaginamos que pode ser feito, mas nós faremos com o poder e a criatividade que o Senhor Jesus nos deu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque nos deste talentos, colocaste em nossa mão valores, colocaste em nossa mente ideias, colocaste em nosso coração sentimentos, colocaste um perfil em nós, um perfil que é capaz de fazer coisas abençoadoras, uma mente que é capaz de ter pensamentos super criativos, um corpo que é capaz de te servir. Senhor nosso Deus, hoje pela manhã nós pedimos em nome de Jesus, dá-nos essa visão de que nós podemos em nome de Jesus ser uma luz nessa escuridão desse tempo. Nós podemos ser um farol que continuará anunciando que o nosso Jesus salva, que a igreja é uma bênção e que ser de Jesus é a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo. Senhor, quebre nossas barreiras pessoais. Senhor, quebre nosso comodismo. Senhor, quebre nossa preguiça. Senhor, abra os nossos olhos, porque nós queremos atingir essa sociedade corrompida, essa sociedade, Pai, sofrida, essa sociedade sem Jesus. Nós queremos atingi-la com o potencial de crentes, homens e mulheres, que com o poder do Teu Espírito e com a mente colocada em Tuas mãos, produzirão o que vai ser a resposta, bênção e possibilidades para milhares e milhares de pessoas. Usa-nos e livra-nos de sermos comparáveis àquele terceiro servo. Nós queremos ser como os 2 primeiros. Ajuda-nos a multiplicar tudo que colocaste em nossas mãos. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe-nos.